ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. E no episódio de hoje vou contar um pouco sobre a censura no Brasil, em especial nas músicas e capas de disco. Vamos falar brevemente sobre o período do Estado Novo, em que uma censura institucionalizada foi criada, e depois mergulhar no mar de chorume que foi a censura durante a ditadura militar, conhecendo os principais artistas censurados, principais motivos, e também, por que não, quem foram alguns dos censores mais caricatos do Brasil. Mas antes, precisamos trazer para vocês a palavra dos nossos patrocinadores. Primeiro, nós temos o SiteGuy.dev, nossos amigos na produção de sites, aplicativos e outros produtos digitais. Está precisando de uma página nova para seu projeto? Uma landing page? Fale com eles. Falando que veio daqui, ainda ganha um descontinho. E Danilo, me conte que vinho os amigos do Drink mandaram para a gente hoje. O vinho de hoje é o Tinto A Proibida by Antônio Massanita, 2017, um vinho português e açoriano, criado pelo enólogo e produtor Antônio Massanita, a partir de uma casta híbrida chamada Isabela, e que muitos nem chamam de vinho. Ou seja, é um vinho ousado, quase proibido, e quase proibitivo também, porque ele está por R$230 lá no Drinco. É daqueles para experimentar e contar a história depois, como a gente vai fazer aqui hoje. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. A primeira coisa que eu queria comentar é que eu tô tentando fazer uns episódios mais leves nos últimos meses, com vedetes e músicas, e o próximo também deve ser leve, se tudo der certo, porque eu andava meio cansada de desgraça, tá? Acho que é o final do ano. Mas logo mais voltamos aos crimes horríveis e casos absurdos pra quem gosta. E Danilo também não decepciona quando o assunto é tema pra se indignar, né? Semana que vem, muita indignação no ar. No caso de hoje, o chorismo é mais cultural e de extrema burrice mesmo. Então, do começo. Neste episódio eu não vou falar de hits sobre os ritmos proibidos, né, como os lundus ou o machixe, coisas que aconteciam no Império no começo da República. Vou começar já no Estado Novo, no final dos anos 1930 e comecinho dos 1940, falando sobre que tipo de música era censurada na era Vargas. Pois o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP, foi criado em 1939 e foi responsável pela censura de quase 400 músicas e dezenas de programas de rádio. A maior parte delas era por conta de letras mais picantes, em especial nas marchinhas de carnaval. Mas tinha um outro lado da história, que eram as músicas que não falavam o que o governo queria, ou não se alinhavam ao ideário do regime, que buscava levar para o mundo um Brasil moderno e em processo de evolução, levado pelo seu líder carismático, no caso Vargas. O DIP tinha vários departamentos, entre eles a divisão de cinema e teatro, a divisão de imprensa e, claro, talvez a mais importante aqui, a divisão de radiodifusão. E esse DIP aí era totalmente inspirado na propaganda do Goebbels. Sim, completamente inspirado pelo modelo nazista. A divisão de radiodifusão analisava toda a música que saía, dando um selo de pode ou não pode. E o que não podia. Como eu disse, e usando um termo da Helenara, músicas com muita picardia, mas também músicas que falassem sobre vadiagem e gente que não gosta de trabalhar. Um exemplo disso foi o samba O Bonde de São Januário, de autoria de Wilson Batista e Ataúfo Alves, que era cantado por Ciro Monteiro. A letra original dizia: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. O DIP determinou que a letra fosse mudada, e no final ela ficou assim: o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. O que você acha disso, Danilo? Extremamente estúpido, né? Mas, porque você olha essa letra, obviamente, não faz o menor sentido. Sou eu que vou trabalhar. Olha aí. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ou seja, a malandragem não era nada apoiada pelo regime. Tanto que muitas músicas dos anos 1940 eram justamente sobre o malandro recuperado, fazendo uma ode ao trabalho e à família para agradar o regime. A criação do Samba Exaltação, cujo maior exemplo talvez seja a Aquarela do Brasil, composta em 1939 por Ciro Monteiro, era também uma estratégia de divulgação de um país em rumo ao crescimento,
que era o que o varguismo queria. Mas voltando às músicas censuradas, Diabo Sem Rabo foi censurada por conta do duplo sentido na letra que a família brasileira não queria ouvir. A minha fantasia de diabo, só falta o rabo, só falta o rabo. Eu vou botar um anúncio no jornal. Precisa-se de um rabo para brincar no carnaval. Já comprei lança, carapuça, comprei tudo, até pé de pato e capa de veludo. Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo. Depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo. Você gostou da música Diabo Sem Rabo? Comédia. Já comprei lança, carapuça, comprei tudo, até o pé de pato e capa de veludo. Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo. Depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo. A minha fantasia de diabo, só falta o rabo. Já a música Poleiro de Pato é no Chão, de 1941, de Rubens Soares e Mário Lago, foi censurado pela luta de classes. Parece que a letra original era de Eratóstenes Frazão. Rubens um dia então entrou desesperado na sala, dizendo que o DIP tinha proibido a música porque ela dizia ai, 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 a vida de pobre é penar, ai, 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 a vida do rico é gozar. Aí eles pegaram a mesma música e a ideia que estava na cabeça de Rubens era Poleiro de Pato é no chão, não me pergunte por que alguém teria isso na cabeça, e criaram uma nova música. E a letra é ai, 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 o galo que está com a razão, ai, 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 poleiro de pato é no chão. Ai, 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 o galo que está com a razão, ai, 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 poleiro de pato no chão. Mestre Pato fez poleiro no coqueiro do quintal, mas o rei do galinheiro achou isso desigual, pois diz ele que o terreiro é pro galo vadear, pato se quiser poleiro, peça a pata pra aranjar. Eu não entendi nada dessa letra dessa música, sinceramente. Nível mistério. E eu não sei por que poleiro de pato é no chão. Mestre Pato fez puleiro no coqueiro do quintal, mas o rei do galinheiro achou isso desigual, pois diz ele que o terreiro é pro galo vadear, pato se quiser puleiro, peça a pata pra arranjar. Outras coisas que não eram toleradas pelos censores do Estado Novo eram músicas com nomes próprios, encomendadas, e também músicas que tivessem Deus no título. Era considerado usar o santo nome em vão. Veja bem, a coisa era bem idiota. Por outro lado, os exemplos de ufanismo eram mais do que desejados. Você sabia que tinha censura no Estado Novo? Nunca podia imaginar que isso ia acontecer no Estado Novo. Nunca. Você já sabia. Claro. Você sabia que as músicas eram censuradas? Sim. Você sabia por que motivos? Nem todos. Ah, então tem alguma coisa de bom nesse episódio. Então eu vou sair agora do Estado Novo diretamente para a ditadura, que é o momento realmente mais escroto da censura no Brasil. Logo que os militares tomaram o poder, o Departamento de Censura foi criado, para evitar qualquer tipo de música que combatesse o regime. Mas parece que nos primeiros anos, em especial entre 1964 e 1967, a coisa não era tão pegada. Em todos os depoimentos que eu li no livro Mordaça, História de Música e Censura em Tempos Autoritários, de João Pimentel e Zé Maquil, parecia que os milicos ainda estavam se estruturando para montar um aparato. Então muita coisa passou. Depois de 1965, eles começaram a avisar principalmente os cantores e compositores ligados ao movimento universitário. E também a MPB raiz. Sim, vamos pensar que naquele momento existiam pelo menos 3 correntes. A bossa nova, que era considerada meio inocente, estava no Flor, Amor, o Banquinho, o Barquinho. Aí tinha a Jovem Guarda, que era extremamente antipolítica, com suas carangas e brotos, né? Tinha aquele bololô de MPB, que envolvia o samba, a Turma da Bahia, com Caetano e Gil, beirando o surgimento da Tropicália, e claro que seria a música de festival, que depois viraria música de protesto, com Geraldo Vandré, Geraldo Azevedo, Elis, Jair, entre outros compositores e cantores. Como não vai fazer sentido aqui falar sobre todas as músicas que foram censuradas, eu vou falar um pouco sobre os personagens e categorias de censura. Havia censura política, que tinha tudo a ver com gente que criticava o regime. Nesse sentido, Chico Buarque e Taiguara foram 2 dos artistas mais censurados do Brasil. O Chico foi tão censurado que chegou a criar um pseudônimo, Julinho da Adelaide, para poder passar pelos homens, né? Tá, mas como que funcionava essa censura? Nos primeiros anos, todas as músicas precisariam ter suas letras aprovadas para poder ser gravadas. Então as gravadoras mandavam para a censura só as letras das canções e os censores, que eram as pessoas mais genéricas do mundo, decidiu se aquelas letras deveriam ou não ser autorizadas. Aí, depois de autorizadas, poderiam ser gravadas. Se o aparato de censura era grande e tentava olhar tudo, o aparato das gravadoras e a criatividade dos artistas também ficava tentando dar o truque neles. Julinha da Adelaide deu certo e aprovou algumas músicas para o Chico. Mas depois que o Jornal do Brasil divulgou que esse era um pseudônimo, a censura criou a lei que precisava mandar a carteira de identidade do cara também. Outro truque comum para desviar a censura era colocar um começo de letra nada a ver.
e emendar a letra real da música e esperar que o censor desistisse no começo. Como o cantor não era obrigado a cantar toda a letra submetida à censura, eles colocavam eu te amo, minha flor, sabe? Tipo, vários versinhos bem inocentes de amor no começo da música e depois colocavam a letra da música. E aí, às vezes, o censor lia o começo, as 4 primeiras estrofes, e falava, não, tudo bem, essa música, beleza. E aí não lia o resto e aprovava. Uma coisa curiosa é que, às vezes, eles precisavam trocar só algumas palavras, já que os censores ficavam focados em coisas absurdas. Por exemplo, Caetano teve uma música censurada porque tinha a palavra reggae nela. O censor, que por acaso tinha sido um professor dele de filosofia e ex-padre, falou que aquela palavra não estava dicionarizada e podia ser um tipo de código secreto. Caetano argumentou que era um ritmo novo, que ele tinha conhecido Londres e tal, e no final a música passou. Mas o cara falou, se eu descobrir que é um código secreto, você vai preso. Até é, né? Reggae? É. Você acha que é um código secreto? Até é, né? Outro exemplo foi Ivan Lins, que teve uma música censurada por conta de um teórico código SMEI dentro da letra. Os censores acharam que era uma mensagem cifrada, mas na verdade era alguém que tinha digitado AMEI errado, como o Z e o A ficam perto no teclado, a pessoa digitou ZMEI, e aí os censores ficaram tentando achar o código cifrado para a palavra. Olha aí a revolução. As gravadoras, por seu lado, criaram um aparato com funcionários que iam até a censura tentar liberar as letras. Alguns eram advogados, que escreviam quase defesas das letras. Outros eram funcionários mais normais, mas que tentavam se aproximar dos censores. Essa aproximação se dava por conta do cara estar lá quase todo dia. Teve um desses funcionários de gravadora que entrou pro time de futebol dos censores, como goleiro. Ele também levava para jantar e almoçar em churrascaria, pago pelas gravadoras, além de ter uma cota de discos para levar pros caras. Então eu pegava lá 10 discos da Xuxa e distribuía pros filhos dos censores para tentar criar um relacionamento e amaciar os caras, né? Bem Brasil. Martinho da Vila, que tinha acabado de dar baixa como sargento, era um cara que conseguia dialogar também muito bem com os censores, pois eles não achavam igual, um ex-militar. Ele conta no livro que a música Desritmia, que eu amo, quase foi censurada porque tinha a palavra porre lá. É aquela que diz, vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Aí o censor puxou uma lista de palavras proibidas, e tinha lá, bêbado, ébrio, bebedeira, mas não tinha porre. Aí liberaram a música porque não tinha a palavra porre, porque não podia falar de álcool também nas músicas. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Outra coisa louca que acontecia é que os caras mandaram várias vezes a música tentando passar por sensores diferentes. Por exemplo, o Ronco da Cuica, que tem uma letra bem crítica do Edir Blanc e João Bosco, foi proibida como Ronca Cuica. Aí eles mudaram para Ronco da Cuica e mandaram de novo. E ela foi proibida de novo. Por fim, colocaram o artigo O. E isso fez com que a música caísse no colo de um outro censor. E aí ela foi aprovada. E a letra dela é roncou, roncou de raiva cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. Ou seja, né, bem, tipo, obviamente crítica. Roncou de raiva, cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, é coisa dos homens. Mas para além da censura política, em que a palavra vermelha era cortada de qualquer música por fazer referência ao Partido Comunista, mesmo que fosse falando sobre a rosa, havia outras censuras. E uma delas era a moral. Nesse caso, as pessoas que mais sofreram foram, pasmem, Odair José e Léo Jaime. Odair José foi censurado porque suas músicas falavam de amor e sexo. A música Pare de Tomar a Pílula foi um sucesso absoluto, mas ficou anos proibida de ser divulgada. Conhecido como o terror das empregadas ou Bob Dylan da Central do Brasil, Odair teve músicas proibidas aos montes. Aquela Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, sabe qual que é? Sei. Que trata de uma prostituta. Os militares achavam que era sobre a deposição do presidente. Eu vou tirar você desse lugar. Eles se achavam super importante, né? Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Então, quando eles não bloqueavam a música por conta da letra sensual, bloqueavam por conta de um possível conteúdo político. A coisa ficou tão feia para Dom José, nesses embates, e um deles com gritos e tal, na sala dos censores, que os milicos sugeriram, discretamente, que ele fosse embora do país.
E ele foi pra Inglaterra, então, pago pela gravadora para acalmar os ânimos, porque a coisa estava feíssima para ele. Já Léo Jaime teve muitas e muitas músicas proibidas pelo fato de ser mais explícito com relação ao sexo. E aqui vale falar sobre um dos personagens de censores, a dona Solange Hernandes. Ela era a chefe da censura nos anos 80 e era considerada um pesadelo. Inteligente, era formada em Direito e História na USP, ela entendia as letras, era insuportável com os artistas. E pegou no pé do Léo Jaime, além de outros. Ela considerava Léo Jaime por si só um foco de subversão. Então tudo dele era proibido. Até músicas simples, como aquela A Vida Não Presta, sabe qual que é? Aquela que fala: você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho Zé. Ela foi proibida e ninguém sabia por quê. E era isso, ela explicou. Léo Jaime era um foco de subversão. Aí Léo Jaime começou a trocar bilhetes com a dona Solange, levados pelo advogado da gravadora. Ele tentou também criar um pseudônimo, né, tipo Julinho da Adelaide. Mas ela escreveu na letra: Léo, eu sei que é você. Conheço o seu estilo. Aí um dia, do nada, Léo Jaime estava lá na casa dele. Ele pegou a partitura do So Lonely, do The Police, e de cara não se lembrou qual era aquela música. Como o Leone estava na casa, no outro quarto, ele perguntou: Leone, que música é essa? So Lonely. E o Leone respondeu: Solange? Pronto, criou-se a inspiração para a música Solange, em homenagem à censora, que ouviu a música, aprovou. Olha aí. E amou. Eu vou ler a letra da música e depois a gente pode tocar para fechar o episódio, o que você acha? Sim, sim. Eu tinha tanto a dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, seu nome vem me interromper. Eu tento me esparramar e você quer me esconder. Eu já não posso nem cantar, meus dentes rangem por você. Solange, Solange, é o fim, Solange. Eu penso que tudo vai bem e você vem me reprovar. Eu já não posso nem pensar que um dia ainda eu vou me vingar. Você é bem capaz de achar que o que eu mais gosto de fazer, talvez só dê para liberar com cortes para depois do altar. Solange, 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 é o fim, Solange. Solange, e aí, continua. Gostou da música Solange? Sim, é uma excelente música, já sabia dessa história aí. Outro censor que ficou famoso foi o Augusto da Costa, que tinha sido zagueiro do Vasco e jogado a Copa de 50, na qual era capitão. Ele, depois de acabar a carreira no futebol, virou policial e foi alocado na censura. Era um cara gente boa, mas tinha esse emprego. Todo mundo se espantava muito de vê-lo ali. Nas últimas censuras que o Brasil teve, uma das que eu me lembro era do disco da Blitz. Um deles tinha 2 últimas faixas riscadas. E o mais absurdo, que a música censurada, ela foi censurada porque tinha a palavra bundando. Ou seja, era absurdo mesmo. Você lembra desses discos da Blitz? Lembro, todos riscados. E na verdade os caras falaram que quando eles riscaram de propósito, assim, a matriz do disco. Porque eles já tinham gravado. Porque eles já tinham gravado. E aí... A gente contou essa história lá no episódio dos anos 80, do rock brasileiro. Sim, mas aí a Gradiente mandou uma mensagem pra gravadora agradecendo eles terem riscado o disco, porque eles nunca tinham vendido tanta agulha quanto nessa época, por conta do disco, porque ferrava as agulhas. Algumas capas foram censuradas também, em especial por conta de anúncio, como a de Índia, de Gal Costa, e Joia, de Caetano. A última história engraçada que eu vou contar hoje é sobre Perigosa, das Frenéticas. Ela tem na letra Eu vou fazer você ficar doido dentro de mim, que era o último verso. Aí Nelson Mota, que era o autor da música, da letra, né, trocou a ordem desse verso e colocou no começo da música, que ficou: dentro de mim, eu sei que eu sou bonita e gostosa. O que deixou a música mais familiar, assim. A censura aprovou e elas gravaram do jeito certo, né, com o dentro de mim no final. O que deixou o pessoal da censura fulo. Aí eles começaram a reforçar a necessidade de algumas músicas serem gravadas antes de serem aprovadas, para saber que não tinha duplo sentido. Enfim, os censores não eram os caras mais inteligentes, mas o brasileiro artista ainda inventava jeito de dar volta na censura, né? Você é meu escravo, eu mato você, feliz e sem medo. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Dentro de mim, muito louco. O Departamento de Censura acabou com o fim do regime militar, mas ainda hoje a gente vê algumas tentativas absurdas de censura, né? O que aconteceu muito no governo Bolsonaro, como por exemplo o Queer Museum, ou o quadrinho da Marvel, né, que tinha 2 homens se beijando na capa, que foi colocar uma coisa de plástico em cima, ou então a proibição da Pablo de falar Lula nos shows, né. Enfim, a gente espera que isso deixe de ser uma coisa que aconteça, né, essa censura. Por outro lado, vale lembrar que com a censura, muitas das músicas censuradas e os LPs que tinham censura ou que vinham com plástico em volta,
eles vendiam muito mais. Porque as pessoas tinham essa coisa, né, de saber o que era, que tinha sido censurado. E mesmo nos discos da Blitz, as pessoas colocavam uma moedinha em cima do disco para dar mais peso e para as pessoas tentarem ouvir mesmo riscado. Bem, e esse foi o episódio da censura das músicas do Brasil. Dá para falar mais horas, mas eu resolvi tentar enxugar um pouco, porque coitado do Danilo, ele edita isso e ele tava já chorando quanto da quantidade de páginas. Você gostou desse episódio? Gostei sim. Você já conhecia a história da censura no Brasil? Sabia da existência da censura, não sabia detalhes de muita coisa, principalmente ali do Estado Novo, não sabia dos Paranauê todos, mas assim, da Solange, eu conhecia a história, enfim, anos 80 ficou um pouco mais próximo de mim. E, obviamente, né, assim, Caetano, Chico, obviamente dava pra saber que eles tinham sido censurados. Mas tem muita coisa que saiu, né, que passou, assim, que mostra só que a qualidade dos censores era bem baixa, né. Pra não dizer que não falei das flores, né, o famoso Caminhando e Cantando saiu. Ela não foi uma música censurada. E aí isso virou uma polêmica depois. Mas aí depois o Geraldo Vandré também virou uma figura muito estranha, né. Mas ele foi preso e ficou sumido um tempo. Ele sumiu e depois quando voltou, ele voltou uma outra pessoa, digamos assim. E tanto é que ele pediu pra tirar o nome de várias letras dele e tal, foi bem estranho. Mas sim, várias coisas passaram que não deveriam ter passado, assim. Se fosse uma censura inteligente, bem feita, mas assim, os caras faziam toque de caixa ali também, né. Eu imagino o censor brasileiro, o Bento Carneiro, o censor brasileiro. Mas é isso. Mais algum comentário? Não, segue o barco. Vamos fazer uma pausa aí pros recadinhos? Sim. Você quer me esconder? Eu já não posso nem cantar. Meus dentes rangem por você. Solange, 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 Recadinhos. Querido Danilo, se a pessoa quiser dizer pra gente que foi censurada, como faz? Pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br. Pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um recado lá, inclusive de áudio, se quiser mandar a música, né, vai cantar ali, manda pra gente. Ou pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o X, Twitter. Ou nos outros canais, que é o YouTube e o Spotify. Bem, comentários. Nessa semana, a Mônica Silveira mandou um obrigada lá no episódio das Vedetes no YouTube. De nada. E também o Hernandes Rodrigues falou: 1996, fake nunca foi esse ano. Nunca foi, não sei. Quem matou PC Farias? Eu não sei o que ele tá querendo dizer. Também não. Ele falou que fake nunca foi esse ano, 1996. Então acreditem nisso. Já no Spotify, no episódio sobre o Hospital Barbacena, a Aisha mandou inimaginável o sofrimento dessas pessoas. Obrigada por tanta informação. De nada. Ela conhecia a história, já a Silvia Regina conhecia a história, mas ela gostou da versão que você fez. Olha aí, versão brasileira. E o Ricardo Cravo, nosso queridíssimo, mandou: Daniela Arbex é uma das maiores jornalistas do nosso tempo. Trabalho impecável sobre essa tragédia humana. Muito obrigado, Camila e Danilo. Tem uma série inspirada na obra no Globoplay, Colônia 2021. Olha, eu não conhecia não, vou pesquisar. Já a Arkstein, então, nossa amada Helenara, mandou: que tristeza. Essa semana ainda li notícias sobre pessoas resgatadas de uma clínica em Goiás. Maus tratos diversos que me pareceram sadismo e fazem a gente refletir quem é realmente que deveria se tratar. O descaso e os horrores com o diferente ainda continuam na nossa sociedade. Super importante falar disso. Abraços. Sim, a gente concorda, né, Nara? Super importante falar sobre saúde mental e sobre o que está acontecendo. O que ainda acontece, né? Em muitas dessas instituições. Além disso, a gente tem as pessoas que não mandaram recadinhos, mas interagiram curtindo, né? O P. Novaes, Alessandro Soares, Céfio Souza, o Ricardo, Tom do Pinado Oficial e o Cláudio M. Santos 28. E eu também queria dizer que o Marcos Lázaro, eu curti sem querer um recado que ele tinha mandado em 2022. Olha aí. Aí ele tirou, aí eu falei pra ele: eita, foi mal, curti sem querer uma coisa do passado. Ele falou: como que assim curtiu sem querer? Eu queria curtir mesmo, mas tinha ficado. Gente, às vezes é assim, a gente é meio louco, às vezes a gente não interage, não responde, às vezes a gente lê e tem certeza que respondeu e não respondeu, ou não deu um curtir, mas a gente lê todos os recadinhos que vocês mandam, tá? Todos.
E lá no Twitter também tem que agradecer a Kel, né? Que é a nossa Panarello. Panarello. E o Schubert voltou, apareceu também. Tudo bem, Schubert? O Marcelo Vieira disse que depois de visitar a trabalho a colônia Santa Isabel, ele vai conhecer também o Hospital de Barbacena. E que graças a gente, a imersão se torna mais significativa por conta do episódio. Olha só. Que Obrigado, bacana. Marcelo. Obrigado. É isso. Mais algum recadinho? Não, é isso. Então, gente, boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.